Ok? Retomando agora a nossa disciplina, falando agora sobre os protocolos de alto nível de rede. Esses são os protocolos que a gente vai comentar agora, né? O DNS, POP3, IMAP, SMTP, HTTP e FTP. Começando aqui pelo DNS, esse protocolo ele é responsável pelo gerenciamento dos domínios e subdomínios na internet. Tá? O que é que acontece? A gente está acostumado, quando a gente vai entrar numa página web, a digitar aqui, no exemplo aqui, capanema.ufra.edu.br, né? capanema.ufra.edu.br. Esse cara aqui, para a gente, o usuário, fica transparente o que está por trás. Né? Na verdade, por trás disso aqui está um endereço IP, uma numeração, que a gente vai já ver o que é o IP. E aí essa numeração é uma numeração única, né? E aí, para não ficar tão complexo para nós, usuários finais, o DNS ele vai mapear aquele endereço de IP para um domínio. O que é o domínio? É o, digamos assim, um nome da URL na internet, né? Nesse caso aqui o domínio é ufra.edu.br, né? O domínio seria ufra.edu.br de onde é, né? E aí, para ficar transparente, ficou capanema.ufra.edu.br. Isso aqui está mapeado e aí fica transparente para nós que lá atrás tem um endereço IP para esse domínio aqui, tá? E aí quem faz o gerenciamento, então existe uma tabela, né, de nome de domínio para endereços de IP. Então quem faz o gerenciamento de endereço IP para o nome do domínio é o protocolo DNS, tá? DNS significa Domain Name Service, ok? Próximo protocolo, POP3. Esse protocolo é utilizado para receber e processar mensagens de e-mail, tá? Correio eletrônico. Né? Ele é menos utilizado que o IMAP por questões de segurança, certo? Quando esse protocolo vai ler mensagem, ele primeiro faz o download de todos os anexos do e-mail, incluindo o seu texto, ou seja, se conter algum tipo de ameaça, o usuário vai ser prejudicado. Quando aqui em cima o autor falou que ele é menos utilizado por questões de segurança, é justamente por causa disso aqui. Ó. Como ele vai baixar todo o conteúdo do e-mail, né, faz o download de todos os anexos do e-mail, então quando ele faz o download, se tiver algum arquivo malicioso, ele já vai infectar a máquina ali, e aí possivelmente a rede do usuário. Então ele tem esse problema, né? Esse protocolo tem esse problema de trazer essa insegurança para o usuário, tá? O usuário pode ser prejudicado. O IMAP é o protocolo de e-mail mais utilizado atualmente, presente na grande maioria de ferramentas de e-mail, né? Como por exemplo o Outlook, né? Para quem utiliza. Provê mais segurança, pois permite verificar a mensagem sem necessariamente fazer o download de conteúdo. Esses programas de e-mail, o que é que eles fazem? Eles utilizam esse protocolo para te permitir fazer a leitura dos teus e-mails na tua máquina, localmente. Tá? Não confunda com os web e-mails, tá? Que hoje em dia tu pode acessar teu e-mail diretamente pela web, né? Mas tem gente que prefere fazer o download dos e-mails. Então, aí tu usa um programa especial para fazer esse download do e-mail e aí esse programa, né, ele faz o uso desse protocolo chamado IMAP. O SMTP ele é utilizado para fazer o envio dos e-mails, tá? É utilizado para endereçar e enviar mensagens de e-mail. Então nota aqui a diferença, né? Para receber o e-mail, para baixar os e-mails, nós temos aqui o POP3 e o IMAP. Lembrando que o POP3 ele baixa todos os anexos do e-mail e aí pode baixar um arquivo malicioso. O IMAP não, primeiro ele checa, né? Depois baixa. E para enviar os e-mails é utilizado o protocolo SMTP. Protocolo FTP é utilizado para transferência de arquivos, tá? Desde documentos até vídeos. Aí eu tenho um exemplo aqui, ó, de um FTP de uma universidade da Unicamp. Então ele botou aqui FTP unicamp.br/pub. O que tem esse cara aqui? Esse cara aqui ele é um servidor de arquivos, tá? E aí nesse exemplo aqui, né, nota que ele está disponibilizando aqui, ó, nesse caso aqui tem algumas pastas e aí tem arquivos dentro dessas pastas e aí fica disponível para quem acessar lá poder baixar, tá?
Então, esse protocolo ele vai determinar como vai ser feita a transferência de arquivos dentro da rede, tá? É o FTP, de File Transfer Protocol, tá? Um outro protocolo bastante utilizado é o HTTP. Esse aqui deve ser mais famoso entre vocês. O HTTP é o protocolo mais utilizado na web, tá? É responsável por processar e mostrar para o usuário uma página, uma web page. Ele irá tratar e processar os pedidos feitos via web entre cliente e servidor. Então, o que acontece é o seguinte: esse protocolo ele é responsável por fazer a decodificação de uma página HTML para o teu navegador, tá? Para que tu possas ver. Então, de forma geral, o que é que acontece? Esse protocolo ele vai te permitir ver o conteúdo de uma página web, de uma web page, tá? Como ele foi dito aqui. Então nota que aqui em cima, né, quando a gente entra numa URL, em um link, né, endereço de algum site, geralmente lá no topo, infelizmente ficou muito pequeno aqui, mas se vocês colocarem tentar acessar qualquer página, aí, a página da UFRA, por exemplo, vai ter lá http://. Então, quando vocês digitam HTTP, a gente está se referindo a esse protocolo aqui, tá? O que ele vai fazer? Toda página HTML, pessoal, ela é escrita através de um código, tá? Esse código é um código chamado de HTML, tá? O HTML é uma linguagem de marcação de objetos na página da web, né? Então, o que é que acontece? Como assim? Não é uma linguagem de programação? Não, é uma linguagem de marcação, porque com HTML eu apenas vou, de forma geral, vou apenas dizer qual vai ser a região da minha página onde eu quero colocar aquele determinado objeto. Então, por exemplo, quem fez essa página aqui, ó, ele usou o HTML para dizer aonde ele ia colocar essas imagens aqui. Aí ele usou o HTML para marcar aonde ele ia colocar esse título. Aí ele usou o HTML para marcar onde ele ia colocar essa outra imagem aqui, essa sequência de menus aqui, ó, foram utilizados HTML para marcar na página, para dizer aonde iria ficar na página, entendeu? E aí a gente faz isso para marcar, né, na página, delimitar onde vai ficar a região da página. A gente faz isso usando o código HTML, tá? Então HTML é a linguagem de marcação que vai me ajudar a dizer aonde vão ficar os meus objetos na minha página web. E aí quem faz a leitura, quem me permite mostrar essa página é o protocolo HTTP, tá? Então, como foi dito, é o protocolo mais utilizado na web, responsável por processar, então ele processa aqui e mostra para o usuário uma página, tá? E aí a gente usa o navegador da internet para poder exibir esse conteúdo, ok? Chegamos até o protocolo IP. Mas o que é o IP? Que significa Internet Protocol. O IP ele é como se fosse a identidade do computador em uma rede, tá? Por que a gente diz que ele é como se fosse uma identidade, né, entre aspas? Porque imagina que seria teu RG, né, teu CPF. O teu CPF só tem um, né? Não tem um outro brasileiro com o mesmo CPF que tu. Então, como esse número não se repete, o teu CPF, assim seria o IP dentro de uma rede, tá? O IP ele é um número que vai identificar aquela máquina dentro de uma rede, certo? Então, ele é como se fosse o identificador, né, do computador na rede, ele é a identidade do computador dentro de uma rede. Ele é composto de 4 sequenciais de números que podem ir de 0 até 255. Então aí nós temos aqui, ó, aqui pode ir de 0 a 255, aqui também, aqui também, aqui também. Aqui tem um exemplo de IP, né? 192.0.1.255. Isso aqui é um exemplo de um IP. Como é que eu faço para descobrir meu IP, professor? Será que eu consigo ver? Consegue. Basta fazer assim, ó, tu vais aí no teu computador, tu vais lá tiver no Windows, né? Tu vai lá no menu iniciar, aí tu vais procurar aqui
essa janelinha, escreve no teu teclado CMD, dá Enter, vai aparecer prompt de comando, espera abrir, aí tu vai digitar assim, ó, IP CON com FIG, config. Quando tu der Enter, aí ele vai te mostrar os dados da tua rede, tá? Inclusive aqui o endereço de IP, tá? Bem aqui está o endereço de IP, certo? Endereço de IP, endereço de máscara, gateway padrão. Esses outros detalhes aqui, quando vocês lerem lá o material extra, material bônus, né, melhor dizendo, vocês vão entender melhor o que que é, tá bom? Então olha aí, eu peguei aqui, eu digitei o ipconfig, tá? E aí eu consigo ver os detalhes da minha rede. E aqui, ó, IPv4 é meu endereço de IP, 92.168.0.110, tá? Aqui nesse print, né? Aí aqui tem um outro exemplo também de uma outra máquina, 92.168.1.105, certo? Deixa eu ver, acho que é isso. É interessante a gente saber, pessoal, isso aqui, porque, por exemplo, é possível tu criar no teu roteador um filtro. Né? Tu pode criar um filtro por IP, tu consegue delimitar os IPs de uma determinada faixa. Tu podes também, já que eu entrei no assunto, né? Além de delimitar por IP, então para isso precisaria deixar o IP fixo ou IP dinâmico. Para delimitar a entrada das máquinas na rede por IP, então tem que ser só máquinas com IP fixo. Né? Então, se a máquina já tem aquele IP, aí lá tu liga a máquina, já está com aquele IP, aí ela acessa a rede. Qualquer máquina que tente entrar na rede com um IP diferente, aí não consegue entrar. Uma outra maneira de fazer esse filtro no teu roteador é através de um endereço MAC. O que é o endereço MAC? O MAC é o endereço único da tua placa de rede. Então toda placa de rede ela tem um número único também. É uma sequência acho que em hexadecimal, se eu não me falha a memória. E aí essa sequência de números ela nunca se repete também. Então tu pode criar no teu roteador um filtro, né, para evitar aquela situação assim, tem no meu Wi-Fi aqui, meu vizinho não vai conseguir ter acesso. Aí um belo dia ele descobre a tua senha. Aí ele vai ficar roubando teu Wi-Fi. Aí para evitar esse tipo de problema, tu cria uma barreira no teu roteador lá, tu mapeia todos os MAC, todo o endereço MAC dos teus dispositivos na tua casa, notebook, celular, televisão, faz um mapeamento de todo mundo da tua casa, cadastra no teu roteador e aí só consegue acessar a internet, né, entrar na tua rede, se tiver cadastrado o endereço MAC. Aí quando teu vizinho descobrir tua senha, ele pode descobrir à vontade lá. Ele não vai conseguir entrar no teu roteador, acessar a tua internet, porque o teu roteador só vai liberar o acesso se tiver cadastrado. Então não adianta ele ter a tua senha. Então, tá? Ok, mas voltando para cá para o mundo dos protocolos, já entendemos o que é o IP, né? Aí agora a gente vai falar de internet e a gente continua no próximo vídeo.